Química orgânica, haletos de alquila. Vamos à aula. Então vamos estudar a função orgânica, conhecida como haleto orgânico. Qual é o grupo funcional? Ou seja, como é que você reconhece que é um haleto orgânico? Então o haleto orgânico ele possui pelo menos um halogênio. O que é o halogênio? Na tabela periódica, na família 17, ou 7A, a numeração antiga, nós temos lá o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Então nós vamos ter que algum desses átomos ligado a um carbono, e esse carbono orgânico. Então nós temos essa função orgânica chamada de haleto orgânico. Normalmente nós vamos ver astato, hora nenhuma, porque ele é instável, radioativo, então não vamos utilizar ele. Em termos de usos também, de reações, de compostos, a maior quantidade são com cloro e alguns com bromo. Tá? Devido à facilidade de controle das reações, a gente usa mais o cloro. Lembrando que o flúor é um elemento muito eletronegativo, então ele segura muito os elétrons da ligação. Então, fazer reações com flúor é mais complicado. Você coloca o flúor, às vezes você precisa tirar ele, e ele está muito preso ali. Então, normalmente, você vai arrancar outros átomos antes de arrancar o flúor. Então, o cloro é o mais utilizado. O bromo, utilizado em quantidades um pouco menores, porque o bromo é um átomo maior que o cloro, ele é mais reativo, as reações são mais rápidas, mais violentas, então você tem um controle menor. Então, esses compostos eles podem ser classificados de acordo com 4 critérios. Quantidade de halogênios que eu tenho na molécula, tipo de halogênio, ou seja, qual halogênio está lá, tipo de carbono que ele está ligado e o tipo de cadeia carbônica. Então, a primeira classificação, quantidade de halogênios. Então, eu vou chamar eles de mono, di ou tri haletos. Mono, 1, di, 2 e tri, 3. E assim sucessivamente. Então, tetra, penta, hexa. Aqui eu tenho um átomo de halogênio, um cloro. Então, isso aqui é um monohaleto. Aqui eu tenho 2 bromos, 2 halogênios. Isso aqui é um dihaleto. O tipo de halogênio está relacionado a qual átomo que está lá. Então, flúor, fluoreto, cloro, cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto. O tipo de carbono que está ligado ao halogênio. Então nós vamos olhar qual carbono está ligado e ver a classificação dele e vai usar a mesma classificação para o halogênio. Então esse carbono aqui está ligado a 2 carbonos. Ele é secundário. Então isso aqui é um halogênio secundário. Esse cloro aqui está ligado a um carbono terciário. Então ele recebe a classificação de terciário. O flúor está ligado a um primário. Recebe a classificação primário. E a quarta classificação, que é a da cadeia, é a mais importante. Aquelas classificações, as 3 primeiras classificações, elas raramente vão ser utilizadas ou lembradas. Essa aqui não, essa aqui é importante. Por quê? Porque dependendo do tipo de cadeia carbônica que nós tivermos o halogênio ligado, nós vamos ter propriedades diferentes. Então quando eu tiver um haleto ligado a uma cadeia aberta, de um carbono saturado ou numa cadeia fechada, eu vou chamar ele de haleto de alcoíla, que é o nome mais raro de aparecer, ou haleto de alquila, que é o nome mais comum. Então, haleto de alquila está ligado a uma cadeia carbônica saturada, seja ela aberta ou fechada. Se eu tiver o haleto ligado a um aromático, a função vai receber o nome de haleto de arila, arila de aromático. Então essa separação é importante, os haletos aromáticos e os não aromáticos, porque as propriedades são diferentes. Então o haleto de arila nós vamos estudar depois como uma função separada. Então das 4 classificações, lembrando, essa aqui é a mais importante, essa que nós temos que guardar. Os exemplos que eu coloquei inicialmente, aqui eu tenho um haleto de alquila, aqui também um haleto de alquila e aqui um haleto de arila, porque está ligado ao benzeno, que é aromático. Usos. Como eu já comentei, a maioria deles é organoclorada, devido à facilidade e estabilidade para as reações. Tem muitas polêmicas em virtude do uso de organoclorados, tá? Principalmente na parte ambiental. Vou dar alguns exemplos e comentar aí os usos, os prós e os contras. Aí. Então, primeiro, o cloroforme é uma substância muito importante, triclorometano.
Já foi usado como anestésico em cirurgias, porém descobriu-se que ele poderia levar a parada respiratória e danos irreparáveis ao fígado. Ele corrói o fígado de uma maneira que o fígado não consegue se regenerar. Então ele deixou de ser utilizado, então ele deixou de ter esse uso, essa aplicação como anestésico. Observação importante, a droga chamada lança-perfume, ela tem cloroforme na composição. Por ser uma droga, ela leva à dependência e vai gerar danos irreparáveis ao organismo, por causa desse orgânico clorado. Ele vai atacar o fígado, vai destruir as células do fígado de forma irreversível. Também pode causar irritação da pele, nos olhos, no trato respiratório, causar queimadura na boca, na garganta, dor no peito, vômito, atinge o sistema nervoso central, os nossos neurônios, gera problemas cardiovascular também. Atualmente, ele é mais utilizado como solvente orgânico. Então está aqui a estrutura dele, a forma estrutural, 3 cloros ligados ao carbono, nome. Um carbono é MET, só tem ligação simples quando é um carbono, AN. E O, porque a estrutura pertence ao hidrocarboneto. Então, metano. Ligado no metano, eu tenho 3 cloros, então triclorometano. Aqui o diamante de Rommel, que indica, nível 2 aqui, é a periculosidade. Não é inflamável, vermelhinho, tá? Não tem problema de pegar fogo. Outra aplicação, que já caiu em desuso, é como CFC, na forma chamado de freon. Eram gases utilizados nos compressores de geladeiras, refrigeradores, e ele tinha um efeito colateral muito ruim. Na verdade, ele tem esse efeito colateral, só que caiu em desuso, diminuiu isso aí bastante. A camada de ozônio, você tem lá a fórmula do ozônio, é o O3. Quando vem a radiação solar, essa radiação solar ultravioleta, ela vai ser absorvida por essa molécula. Então o O3 ele vai ser quebrado, formando o O2, que é o gás oxigênio, e vai separar um átomo de oxigênio. Então você vai ter a formação do gás oxigênio O2 e do oxigênio elemental, que ele está sozinho. Depois, essa energia ia ser liberada e nós reformaríamos o ozônio, voltando a formar a ligação e formando o O3. Só que esses CFCs, que eram utilizados aí amplamente nos compressores, o gás ele tem uma propriedade chamada de fugacidade, então ele vai vazar de todo jeito, mesmo o sistema sendo fechado, sempre vai escapando. Então, à medida que ele ia escapando, ele ia sendo carregado pelas correntes de ar, e quando ele chegava em contato com a camada de ozônio, o que acontecia? Quando o ozônio absorvia a radiação e quebrava a molécula, o CFC sequestrava o oxigênio atômico. Então ele impedia que o oxigênio voltasse a se ligar com o gás oxigênio, formando novamente o gás ozônio. Então isso levou à formação do buraco da camada de ozônio. Um detalhe importante, né? Por que o buraco da camada de ozônio está em cima dos polos? Por que as regiões onde não tem indústria, onde não tem poluição, praticamente não tem civilização nenhuma, está concentrado o buraco? Por causa das correntes de ar que levam para as extremidades dos polos. Então, os poluentes foram acumulados lá também. Aqui o DDT, que é um dos pesticidas aí que já está proibido na maioria dos países, que foi muito utilizado. O seu uso foi proibido em diversos países porque ele é bioacumulativo, ou seja, depois que o organismo vivo o absorve, ele persiste, ele não é eliminado. Então, se você joga esse inseticida na lavoura, e aí vai lá, o gado vai pastar, e tem esse inseticida, ele come, isso vai ficar nas células dele. Quando a pessoa come a carne da vaca que foi alimentada com quantidades de DDT, esse DDT passa, ele vai ser acumulado. Lembrando também, por causa da irrigação, por causa das chuvas, ele também pode ser arrastado para os rios, né? Pode entrar nos lençóis freáticos, então o peixe também pode ser contaminado, e à medida que outros animais e nós também nos alimentamos do peixe, isso vai acumulando no organismo. O gás lacrimogênio tem várias composições. Aqui eu apresentei 2 fórmulas que têm aleto orgânico na estrutura.
Gás lacrimogêneo é qualquer gás que, em contato com os olhos, fazem a pessoa chorar. Ele é utilizado nos batalhões de choque para dispersar as multidões. Então aqui eu tenho duas estruturas, que eu tenho cloro ligado a um carbono. Aqui eu tenho outra função orgânica, o acetona, mas aqui vamos atentar apenas à parte do haleto. Aqui também eu tenho um haleto, com o bromo e o carbono. Ele é utilizado como arma do batalhão de choque porque ele é considerado não letal. Porém, tem vários efeitos colaterais. Ele gera tosse, irritação de pele, vômito. Se for um gás lacrimogêneo líquido, onde ele entra em contato, causa sensação de queimadura. E esses efeitos duram de 20 a 45 minutos para passar. Este aqui tem essa formulazinha aqui, ó, grande. Esse N aqui é bem grande, tá? É o Teflon. Ele tem muita usabilidade, muita aplicação, devido a uma característica própria dele, que é de ser escorregadio ao tato, ou seja, o coeficiente de atrito dele é baixo, então eu não preciso ficar lubrificando, e por ter essa característica, ele é antiaderente. Então nós temos aqui uma figura de uma frigideira antiaderente. Então para você cozinhar, fritar, né, um alimento, você não precisa colocar grandes quantidades de óleo para evitar que o alimento grude, porque o Teflon já tem essa característica. Um uso interessante para o Teflon está na construção de edificações à prova de terremotos. Essa base da edificação é feita em Teflon. Por quê? Porque quando vem o terremoto e a estrutura é abalada, né, as nossas estruturas comuns aqui é o que? É ferro e concreto, são rígidas. Então, no caso de um terremoto, vai rachar a estrutura, quebrar e aí tem o desabamento. Então, no Japão, por exemplo, eles colocam as sapatas lá, a parte da base feita em Teflon, e quando tem um terremoto, ela desliza uma parte sobre a outra. Como o coeficiente de atrito é muito baixo, nos gera desgaste da estrutura. Então, ele pode movimentar sem desgastar, sem corroer a base. Então, ele resiste ao terremoto. Então, aqui agora a nomenclatura. Nós vamos ver que a nomenclatura deles é bem simples. Nós vamos ter a mesma nomenclatura dos hidrocarbonetos, e vamos tratar os halogênios como se eles fossem radicais. Nós vamos colocar no nome à frente. Então, imagine que aqui é um hidrogênio. Esse aqui seria o metano. Qual é a diferença? Pendurado no metano eu tenho um cloro. Então, cloro, metano. Aqui eu tenho dois cloros. Então, eu tenho que colocar o prefixo di. Diclorometano. Cadeia fechada. Os 6 carbonos é o ciclo hexano. Pendurado nele tem o bromo. Não precisei numerar porque é a única estrutura diferente, carbono 1. Aqui, 2 cloros, dicloro, onde eles estão? No carbono 1 e o outro no carbono 1 também. Poderia ser 1, poderia ser 2. Aqui, a mesma regra que nós estamos aplicando aos hidrocarbonetos. Ó. Tenho halogênios diferentes. Qual é a ordem que eu escrevo no nome? Ordem alfabética. Primeiro o cloro e depois os 2 flúor. Bom, se o cloro veio primeiro, por que ele não tem a numeração 1 e o fluoro 2? Porque aqui eu tenho 2 radicais nesse carbono e aqui eu tenho apenas 1, né, considerando o halogênio como radical. Então a numeração obrigatoriamente é a menor possível. Se eu numerasse aqui, seria 1, 2, 2. Numerando aqui, 1, 1 e 2. Então sempre a menor numeração possível. Então no carbono 2 eu tenho cloro, no 1 e no 1, ou seja, eu tenho 2 flúor pendurado na estrutura do etano.